Hoje eu vou compartilhar com você o que eu aprendi sobre negócios quando eu deixei a academia. A história é a seguinte: na época eu fazia exercício quase todos os dias, na hora do almoço, porque é o horário que eu conseguia já que eu trabalhava numa multinacional. Então era uma academia bem renomada, bem limpa, bonita. Eu lembro que o primeiro impacto que eu tive quando eu cheguei lá, primeiro os aparelhos eram de última geração, uma pessoa sempre limpando, era impecável a limpeza. O banheiro era gigante, parecia um banheiro de hotel, sabe? Aquele banheiro assim com aquele piso brilhoso, branco, tudo branquinho. E tinha shampoo pra gente usar, tinha sabonete, você nem precisava levar as coisas, você podia inclusive pegar toalha emprestada, tudo, era tudo assim na mão, era, nossa, cheiroso, maravilhoso lá dentro. Então o impacto foi muito positivo, assim. O preço também era lá em cima, só que eu lembro que na época tinha um plano, um convênio com a empresa que eu trabalhava e, enfim, eu consegui um preço bem melhor por causa desse convênio. E eu comecei a fazer exercício lá, afinal estava do lado e eu conseguia fazer na hora do almoço. Mas algumas coisas começaram a mudar. Eu percebi que aquele atendimento inicial, que a pessoa, né, o instrutor ficava com a gente e tentava entender mais, já não era assim o mesmo. Eu percebi que muitas vezes eu precisava de ajuda, eu ficava esperando, né, tinha que ficar esperando muito. E afinal eu estava lá pagando mais caro, claro, tinha todos os benefícios, né, do local, mas também porque era muito perto ali do meu trabalho, eu estava poupando tempo, então para mim o foco do tempo era muito importante. Eu vi que a gente foi assim aos poucos, foi se distanciando, foi perdendo, aí eu comecei a ficar desanimada já, porque eu queria fazer o exercício e às vezes não estava pronto, aí chegava no outro dia tinha que esperar esse exercício ser montado. Enfim, e fui começando a me desanimar, já comecei a colocar na minha cabeça que eu ia fechar o plano lá quando desse um ano, eu ia manter ali levando um ano e depois não ia fazer mais, até porque, né, eu comecei a pensar, se tá desse jeito, não tô tão satisfeita e nesse preço, então eu vou procurar outras alternativas. E aí o que aconteceu foi que uma segunda academia abriu a uma quadra de distância dali e eu fui lá ver como era, né? Eu fui lá, vi que não era igual, né? Não era o banheiro, não era daquele jeito, mas os equipamentos eram bons, eram a mesma marca de equipamentos. Eu falei, bom, eu tô aqui para quê? Para tomar banho ou para fazer academia? Então, esse é o foco. O preço era bem mais abaixo. E eles ainda tinham uma cabeleireira que secava o cabelo da gente. Olha só que coisa. E aí, eu já estava na minha cabeça formada a opinião de que eu deixaria, quando vencesse o plano, aquela academia iria para nova. Afinal, eu já teria o tempo que eu precisava e mais alguns benefícios. Mas eu falei, eu vou escrever um e-mail para essa academia dizendo por que eu não vou renovar o plano, e eu escrevi os meus motivos. E eu me lembro que além da minha insatisfação ali no dia a dia com os exercícios, eles quiseram aumentar o valor do plano. E isso foi, acho que a gota d'água ali para que eu, de fato, falasse, não, eu vou sair daqui. Então, depois eu fiquei analisando, o que é que me fez, de fato, sair? E se eu fosse a empresa, se eu fosse a dona da academia, o que eu teria que ter feito de diferente? Peguei isso para que eu tirasse uma lição para o meu negócio. E as lições que eu tirei foram as seguintes. Primeiro, será que vale a pena você mudar o preço de um cliente que já é fiel, entre aspas, né? Quando você tem um plano de academia, você pense que o aluno tá ali todos os meses, né? Eu tinha fechado um plano de um ano, então é uma fidelização. Quanto vale a pena você mexer no preço desse aluno simplesmente por reajuste e tal? Eu tenho muitas dúvidas. Claro que tudo vai depender do tipo de negócio, né? Se você tá num lugar em que a concorrência é muito grande ou que o teu produto ele não tem muito diferencial, é um commodity, né? Algo que todo mundo vende, eu acho que não tem muito o que fazer. Daí tem mesmo oscilação de preço. E geralmente é para cima, né? Nunca se cai muito o preço. Aí tudo bem. Mas eu acho que máximo, quando a empresa ela tem condições de pensar nisso estrategicamente, porque muitas vezes não é possível porque não se pensa nisso. Estrategicamente deve-se pensar que o cliente que está fidelizado, você não precisa ter reajuste, porque a gente, ainda mais hoje em dia, quase não tem inflação mais no Brasil, quase não temos. Esse ano, então, meu Deus, está lá embaixo, está 2%, 2 e pouco por cento. Então não justifica, sabe?
E assim, eu tô falando de um caso que não é recente não, mas recentemente aconteceu uma coisa muito parecida. Então, quer dizer, eu acho que não justifica, tá? Primeiro ponto que eu considerei é a questão do preço. Segundo ponto é que o cliente ele vai dando sinais de que ele quer sair. Então eu ia todos os dias, eu comecei a faltar, isso é um indício que a pessoa podia ter se ligado, assim, opa, tem alguma coisa acontecendo. Eles não vieram querer saber, não tô falando que tinha que fazer não, tá? Eu tô falando que eu, como empresa, eu teria ficado ligada que tinha alguma coisa mudado ali no meu cliente se eu quero fazer diferença na vida dele. Opa, ele tá ali pra quê? Eles não procuraram saber os meus motivos, o que tinha acontecido, se eles podiam fazer algo, talvez eles não pudessem, mas é uma questão às vezes de conversar. Então, foco no cliente. Isso foi o que mais ficou claro na minha cabeça. Terceiro ponto que foi o crucial foi que eu escrevi para eles, dizendo os pontos que eles poderiam melhorar. E ninguém me deu uma resposta. Na verdade, deram uma resposta padrão lá, sim, e que ninguém nunca me retornou. Depois de não sei quanto tempo a pessoa resolveu me responder, mas eu já tinha saído, já tinha me matriculado na outra academia, enfim, eles já tinham perdido um cliente. Então, as 3 lições que eu tirei foi, primeiro, que resume todas, foco no cliente. Se você tem foco no cliente, você vai aprender a olhar para ele, para as necessidades, ver se está tudo bem, ver se está no padrão, se não está, se tem alguma coisa acontecendo. Olhar para o cliente. A gente fica olhando para quê? Para o produto, para o negócio, para os problemas que se tem administrativos. E o cliente, ele geralmente é o último. E a empresa tem que fazer um baita de um esforço para olhar para esse cliente, para criar uma cultura. Começa isso já olhando para o cliente do começo, relacionamento com o cliente. Segundo, pós-venda. Tá, não sou mais cliente, mas o que me impediria de voltar se, dependendo de como eles tivessem tratado a questão, talvez eu teria voltado. Mas não foi dada atenção no pós-venda. E o pós-venda, eu diria que assim, ó, é o termômetro medidor de qualquer empresa. A hora que estão vendendo, todo mundo assim, ó, faz curso, faz técnica e vende e fala e te convence, tá bom, vou comprar. E o pós-venda? Na hora que você tem um problema, na hora que você precisa tirar uma dúvida, na hora que você precisa deles ali, esse suporte é crucial e isso é o pós-venda. E aí você conta nos dedos as empresas que fazem um pós-venda bom, positivo. Terceira lição que eu tirei, já falei, foi em relação ao preço. Quão justificável é você aumentar o preço de um cliente que é fiel já à sua empresa, se o serviço continua sendo o mesmo? Para mim não tem sentido. A gente, como empresa, a gente tem que pensar em agregar valor. Se eu continuo entregando o mesmo valor, e aqui valor não é monetário, é valor para a pessoa, do tipo, é um ambiente bem limpo, são equipamentos sempre funcionando, são profissionais à disposição, isso é o valor que ele agrega na minha vida, né? É a facilidade de estar ali perto, né? A região, tudo isso é valor. Então, qual o valor agregado que ele me adicionou para justificar um preço mais alto? Nenhum. Então, assim, isso acaba incomodando as pessoas. Talvez ela aceite na hora, mas nem longo prazo, num médio prazo, a pessoa vai olhar para o concorrente. Ela vai procurar outras oportunidades. E a gente não pode simplesmente olhar para o cliente como cliente. A gente tem que olhar para ele como uma pessoa que eu sou capaz de ajudar. E se eu sou capaz de ajudar, eu tenho que fazer tudo o que está na minha mão para ajudar essa pessoa. E o tudo é o pós-venda, é o preço, é a parte administrativa, técnica, enfim, é tudo. O que eu posso fazer para ajudar essa pessoa? Quando a gente deixa de olhar como cliente e passa a ver como um ser humano, uma pessoa que você mantém um relacionamento, que não é um e-mail que você manda, é um e-mail que é um relacionamento. Não é um WhatsApp nananã, que é geralzão ali, que não sabe nem o que a pessoa está vivendo, está mandando o WhatsApp. Não, é algo pessoal, algo mais... Dá mais trabalho? Com certeza dá mais trabalho. É um relacionamento, você sabe? O relacionamento da sua família não dá trabalho? O teu trabalho não dá trabalho? No cliente, mesma coisa, só que o cliente, às vezes está distante, a gente não mantém isso quando ele está perto e a gente não conhece. Eu tirei isso para mim. E assim, são os 3 pilares que eu procuro me questionar. Como que tá o meu relacionamento com o meu cliente? E com isso reflete preço, com isso reflete o produto que eu estou oferecendo e todas as estratégias que eu colocar tem que ser em torno do cliente.